hoje, Claudianina. Claudianina é jornalista, escritora, múltiplos textos, ficção e não ficção. Ela é doutora em letras pela Universidade de Urach. Assim? Na verdade, é algo bem holandês. Arranha, garganha. Está preso na garganta. Na Holanda. Com tese sobre Clarice Lispector, que resultou na publicação de A Palavra Usurpada, editora PUC, Rio Grande do Sul, 2003. Foi professora visitante, teoria literária na UERJ, experiência que resultou num segundo livro, A Literatura nos Jornais, Crítica Literária dos Rodapés às Resenhas, Sumos, 2007. Também publicou ABC de José Cândido de Carvalho, José Olímpio, 2011. Em 2013, foi a vez do livro de resenhas Delicados Abismos, editora 8,5. Em 2020, ministrou o curso de escrita criativa na Universidade Cândido Mendes. Estreou na ficção com o romance Esquecer-te de Mim, Babel, 2011. Seguiram-se Paisagem de Porcelana, Rocco, 2014, Benedita, editora Dialogar, 2021, Jasmim, editora Maralto, 2022, e agora, em 2024, quando completa 20 anos de intensa atividade literária, acaba de sair uma nova edição de Paisagem de Porcelana pela mesma Maralto. Claudianina também escreve para pequenos leitores. A Barca dos Feiosos foi seu primeiro livro para o público infanto-juvenil, Ponteio, 2018. Vieram outros, cito alguns. A Misteriosa Mansão do Misterioso Senhor Lan, Vieira e Lente, 2016. A Repolheira, a Letria, 2015 e 2023. A Coruja e o Mondrongo, editora Luar, 2021. Ana Centopeia, editora RHJ, 2020. Além disso, assinou a coluna online Histórias que a Vida Conta, na revista Seleções. E, atualmente, assina uma coluna de crônicas no site do jornal Rascunho. Procurei resumir. Levava muito tempo dizer tudo que você escreveu. E acredito que vem muito mais por aí. Melhor agora é te ouvir. Dar a falar dessa nova edição e de seu trabalho junto às escolas, a sua editora, enfim, essas imensas atividades. Com a palavra, Claudianina. Muito obrigada, Renato. Obrigada a todos. Deixa eu chegar assim. Então, é uma alegria muito grande estar aqui na Casa Dirce, né? Muito obrigada a vocês. E, sobretudo, nesse momento em que eu completo, como você disse, aliás, muito obrigada pelo resumo, gostei muito, vou querer ele para mim. E, sobretudo, no momento em que eu completo 20 anos de carreira, né? E a gente sabe que completar 20 anos de carreira ininterruptos de produção intensa nesse país não é fácil, né? A gente tem que dizer, bater nos próprios ombros e dizer para a gente mesmo, né? Para a gente não desistir, para a gente fazer aquilo que a gente acredita. Eu me lembro muito, já que estamos falando de Paisagem de Porcelana, eu me lembro muito da Vivian Wyler, que foi a grande editora da Rocco, que ela já estava adoentada no dia do meu lançamento, da primeira edição de Paisagem de Porcelana. Ela me mandou uma carta. E eu guardo essa carta com muito carinho, porque ela se refere à escrita como missão. E eu achei tão bonito isso, né, de uma parte de uma editora tão importante, dizer logo para mim, eu estava começando ainda, né, dizer da minha escrita como missão. E ela disse que os leitores te conheçam, Cláudia. E dizendo da alegria dela de ter Paisagem de Porcelana.
né? É claro que, assim, ao longo do tempo, né, foram 10 anos já de romance, agora estou numa nova casa editorial que abriga agora a minha produção dita adulta, né, com jasmins e agora paisagem de porcelana. Então, é uma alegria fazer essa reverência a ela, né, que acreditou no meu trabalho como romancista, né? Ela leu o primeiro, Esquecer-te de Mim, ela me escreveu sobre esse livro com muitos elogios, e isso me fez me fortalecer de coragem para que eu mostrasse para ela o original de Paisagem de Porcelana. E aí foi outra boa recepção que ela teve, né? Mas nessa segunda edição eu resolvi fazer uma brincadeira com o leitor, porque essa questão de você deixar o leitor na dúvida e em constante interrogação, isso é ficção, isso é memória, isso é conficção, isso é uma conficção, como diria Clarice Lispector, né? Uma mistura de confissão com ficção. O que é isso, na verdade? Essa brincadeira ela já existia latente, porque o romance é dedicado para Yasuko, que, na verdade, é uma personagem. O que já nos deixa na dúvida, Yasuko é uma personagem, foi uma pessoa, enfim, quem é Yasuko? E o que eu fiz? Nessa nova edição, eu resolvi criar um prefácio. Um prefácio escrito, prefácio da autora, contando os bastidores por trás da história da Yasuko. E quis também finalizar com um texto inédito ao final, que é uma narrativa breve, que é como se fosse um anexo, um adendo à história, que não está no romance, mas que é uma história paralela entre a Helena e a Yasuko. Andando de bicicleta, algo acontece, e eu resolvi colocar como se fosse um anexo ao texto, né? Então, eu quis oferecer algo mais, né? Até porque... E eu fiz todo um processo também de reflexão e editei mesmo todo o texto original, fiz alguns breves recortes, acrescentei palavras aqui e acolá. Então, assim, eu acho que essa edição está bastante enriquecida pelo tempo, né? Por essa filtragem da minha experiência literária, né? Eu acho que a minha carreira se agigantou em 20 anos, né? Assim, apesar de todas as adversidades, todas as dificuldades, a minha vida nunca foi fácil, assim como de nenhum de nós, né? Eu digo que eu escrevo nas brechas do meu tempo, eu escrevo muito em pensamento, porque eu tenho muito pouco tempo para me sentar e refletir. Então, quando eu me sento na frente do computador, eu já tenho toda a ideia de tudo que eu vou escrever, porque eu já elaborei ao longo do meu dia corrido, puxado e resolvendo todas as questões da casa, enfim. Então, eu acho que esse livro ele é um resultado desse amadurecimento intelectual meu ao longo desses 20 anos. Então, eu tive que oferecer algo mais, né, em termos de texto. Eu queria pedir a licença para fazer a leitura do prefácio. Tá? Vai ser uma surpresa. Esse prefácio eu intitulei de A Desconstrução da Paisagem. Prefácio da autora. Este livro é para você, Yasuko. Você nunca saberá disso, talvez, porque nos perdemos no tempo, na linguagem e na geografia. Mas tudo surgiu quando ouvi de você, por baixo dos seus óculos gigantes, a frase: se eu me calar, tudo é silêncio. Você dizia que seu marido nunca falava nada e que alguns sussurros só nasciam depois de muita insistência. Mesmo assim, eram apenas ensaios de palavras, sílabas, acenos minúsculos que não faziam uma frase. O silêncio tomara conta da sua casa como se fosse um grande edredom branco, deixando os ambientes imutáveis. Éramos vizinhas, você lá no topo da escada, eu no último andar, ambas exiladas. O inglês, nossa ponte para diminuir a distância entre Brasil e Japão. Você nunca soube o quanto me ajudou e o tanto que eu aprendi com você. Por isso,
este livro. A imagem do edredom branco é real, não uma simples metáfora. Você se lembra do único dia em que eu estive em sua casa? Você quase nunca me chamava, porque na maioria das vezes a sala estava inteiramente coberta de lençóis e edredons que você lavava à mão e espalhava pela casa para secar no aquecedor. Foi em um dia desses que cheguei para conhecer seu canto e me deparei com a cena da casa branca e silenciosa. Como quase ninguém dizia nada ali, o espaço estava vazio de ecos e percebi na hora a ligação entre os edredons brancos espalhados na sala e o silêncio. Eu não disse nada, claro, mas talvez você tenha percebido na minha expressão o estranhamento que senti ao entrar em sua casa sem vida. Muitas vezes, nem precisávamos acionar nenhum idioma. Nos entendíamos pelo olhar e pelo sorriso. Dizíamos o quanto a Holanda era diferente dos nossos mundos de origem, mas logo percebemos que o lugar onde estávamos era diferente de todo o resto habitado. Não era o país em si que nos afligia, mas nossa condição de invisíveis, cada um a seu modo. Aos poucos, você me contava o segredo daquela violência que era viver ao lado de um homem que apenas murmurava e nem sequer agradecia por você gastar sua juventude lavando e passando as camisas brancas dele. Vou dizer agora o que nunca disse. Eu achava curioso você falar do sofrimento sem chorar. Você sorria, de nervoso, mas não chorava. Da sua jornada nasceu a ideia deste livro e, por isso, a dedicatória. Pensei na premissa de que o exílio pode ser um desconforto geográfico originado por quaisquer circunstâncias políticas ou pessoais e fiz a conexão com o silêncio da violência. Assim começou a surgir Paisagem de Porcelana. Na época, eu tentava fazer meu doutorado e minha cabeça estava repleta de referências teóricas e literárias que eu ruminava à medida que caminhava pela cidade ou pedalava. A convivência com você, Yasuko, foi o primeiro sopro de vida naquele país, e sua partida deixou um buraco gigante na minha cozinha, onde nos sentávamos para conversar e fazer artesanato. O trabalho simples, meio quiche, que você me ensinou, ajudava a manter minha mente presa às tarefas da vida, em vez de querer sumir ou de me afogar em um daqueles canais. Os bolinhos de chuva. Nunca me esqueci da maneira que você encontrou de me alegrar depois que um carro quase me atropelou em um cruzamento quando pedalávamos. A motorista veio como uma fera em cima de mim, o que seria normal em um encontro de veículos, briga de rua entre motoristas, mas estávamos naquela condição de invisibilizados e só nos viam quando estávamos no erro. Aí sim, éramos vistas com letreiros luminosos. A mulher se aquietou quando eu fingi que tinha me machucado. Logo tratou de fechar a porta do carro e vazar. Quando chegamos, você subiu correndo para a sua casa e voltou com uma bandeja dos bolinhos que pareciam de chuva, mas são uma receita holandesa vendida nas ruas. Eu adorava aquilo. A imagem de você segurando a bandeja e sorrindo ficou para sempre. Agradeci, rindo e chorando ao mesmo tempo. Os abraços eram estreitos. Havia sempre o código: como devemos nos abraçar? No dia que você foi embora, bateu à minha porta chorando. Aí nos abraçamos e prometemos nos escrever. Você não sabia o que faria no Japão, nem ao certo onde ia morar. Eu ainda teria um bom tempo de Holanda. Nunca mais nos falamos. Foi como se a sua existência surgisse somente ali e depois você sumisse na brancura daqueles edredons, no silêncio manto que envolvia sua rotina. Você nunca soube e não sei se algum dia saberá, mas esse livro surgiu da sua mansa aceitação de uma violência tranquila da qual não se fala e que só com extrema dificuldade é descoberta. O silêncio, que pode ser uma arma contra a qual as defesas são quase impossíveis, pois o que não se nomeia demora a ser destruído. Paisagem de Porcelana é sobre isso e algo mais. Interessante, né? Esse prefácio, porque ele não esclarece, né? Ele joga mais neblina. Exatamente. Em que medida, né, nessa tempo que se fala tanto, né, de escrevivência, né, escrita de si, autoficção, né,
Às vezes a gente esquece, né, que há muito tempo alguém já disse que Madame Bovary é um lar. Exatamente. Então, eu acho que... Não é nada novo, né, Renata? Em alguma medida, né, sempre, né, tem um quê de eu no texto daquele que escreve. Senão seria até algum esquizofrênico, né, se não existisse nada. Né? A questão é como se trabalha com isso. Né? Eu acho que essa é a grande questão, porque a gente está falando de técnica literária, né? Isso é importante, isso não pode passar, que é importante isso. Então, eu não faço autoficção, não faço autobiografia, nem autoficção, nem nada disso. Mas existe uma célula de memória, existe uma célula ou de memória ou minha ou de memórias alheias, porque isso é importante também. Quando eu falo da Yasuko, né, ou Yasuko, não sei, eu pego emprestado a memória dela também, das coisas que ela viveu. Então, esse trabalho também pertence a essa técnica literária, sabe? E isso é importante porque a gente... E é importante a gente falar disso porque a gente que trabalha com estudantes, né, com essa formação de leitores, é importante para que a gente insira no leitor essa não ingenuidade. Né? A gente precisa criar leitores não ingênuos, né? Que consigam ir além daquela pergunta. Não, mas onde está você aqui? Não, mas você viveu isso aqui? Porque assim, isso eu converso desde o aluno pequenininho, eu já converso com ele de igual para igual. Eu falo assim, não, olha só, vamos prestar atenção na história, o que a história te conta, o que a história te diz, porque a gente tem que desviar isso, porque isso é a formação do leitor, né? Esse leitor que entende os mecanismos da ficção. Quer dizer, quanto mais a gente trabalhar com isso, mais a gente vai estar construindo o leitor crítico, que é o que nos interessa. Né? Essa construção do leitor crítico, não é isso que a gente precisa né? Que nós possamos crescer criticamente como nação, né? E isso passa pela literatura, é óbvio, passa pela criação das nossas histórias, né? Então, isso, mais uma vez, tem a ver com aquela história da missão. Não é você escrever bonito, só isso, né? É você escrever com o objetivo de você alcançar as consciências, né? Para essa formação mesmo, crítica e intelectual, que é o que a gente busca. Né? O Paisagem de Porcelana é uma narrativa que está repleta de desmemórias, de hiatos, de lacunas, né? E algum delírio, né? Exatamente. Como, de fato, as nossas lembranças, né? Porque, né, esquecer é uma forma de lembrar, né? E vice-versa. Porque não, a gente faz uma edição, né? Seja da realidade, seja da ficção. Da realidade é isso. Né? A gente faz né, a gente edita a realidade, a gente edita as nossas memórias, como a gente edita a nossa imaginação. Né? Então, a ficção, na realidade, é uma mistura disso tudo. Sim, e a imaginação, é justamente pelo fato da memória ser cheia de lacunas, é que a imaginação ela atua de mãos dadas com a memória, né? Porque a imaginação ela vai povoar aquelas lacunas. Né? E a questão do delírio é permanente nesse livro, permanente, assim, o tempo inteiro. Justamente por isso. Eu crio uma personagem na qual não se pode acreditar. Então, ela conta três vezes como ela conheceu Ernest. Não sabemos qual foi, de fato. Quer dizer, o capítulo reinicia. Não, na verdade, eu conheci Ernest assim. Não foi. Então, se tudo aquilo que você estava acreditando dela, você desacredita no próximo capítulo, né? Então, assim, ele é um livro conciso, mas ele é bastante complexo. Ele é bastante complexo e labiríntico, né? Como nos diz da própria geografia mesmo, assim, da cidade, né? A cidade Ferradura, né? Eu tenho várias referências também ao Camus, porque, como eu digo no prefácio, né? Eu estava muito imersa nas leituras que fizeram parte do meu doutorado, né? Então, esse livro ele reflete um pouco essa vivência também, sabe? Dessa cabeça. Assim, eu lembro que
Eu me lembro nitidamente, assim, uma vez que eu estudava em Utrecht, né? E aí o professor de literatura inglesa, que me conduziu, né, no meu trabalho, a gente fazia uma leitura em conjunto do Ulisses. Era um grupo lendo. Aí depois, no final, a gente recebia uma tarja em holandês. Eu li todo o Ulisses, a gente levava para casa. Mas era como se fosse um teatro, assim, era muito interessante, assim. E ele, uma vez, ele falou assim: levem um exercício para casa. Escrevam tudo que vier na cabeça. Assim, eu enlouqueci com aquilo. Parece um exercício simples quando você está na sua casa, no seu país, ensolarado e tal. Mas quando você está na Holanda, no meio do inverno, sem ninguém, e aí você pega um computador, escreva tudo que vem à cabeça. Aquilo foi desesperador para mim. Eu me lembro justamente desse dia, assim, vividamente. É claro que a gente está falando de uma memória de 20 anos atrás, porque eu era muito jovem, né? Tinha 20 e alguma coisa. Então, e olha quanto tempo, assim, e eu demorei, acho que foram uns 16 anos para escrever a primeira edição de Paisagem de Porcelana. Então, portanto, nem que eu quisesse, seria um livro de memórias, assim. Nem que eu quisesse, eu já não teria mais vividamente essas memórias, né? Então, eu também não tenho pressa para escrever sobre algo. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um tema que eu quero escrever sobre aquele tema. Eu não vou me apressar, porque eu quero escrever sobre aquele tema quando eu estiver pronta para escrever sobre aquele tema. Então, Paisagem de Porcelana nasceu no momento certo, que eu já tinha diluído as memórias e já tinha sido capaz de transformar elas em ficção. Porque o que acontece também quando você tem uma vivência muito fresca e você vai logo escrever, aquilo fica muito encharcado da sua vida, sabe? Então, assim, é preciso que você se afaste de você mesmo também, que você tenha outras vivências e que você reflita sobre aquilo, para que aquilo possa nascer como ficção. Esse é o meu trabalho, eu faço muito isso. Aconteceu a mesma coisa com Jasmins. Então, eu faço isso, eu vou depurando aquilo. Claro que eu não fico 6 anos esperando a coisa acontecer. Eu vou fazendo outras coisas também. Eu faço coisas paralelas, projetos paralelos, livros paralelos. Mas, assim, geralmente, um projeto de romance, ele demora por causa disso. Ele é bem pensado em relação a uma série de coisas que eu considero que sejam as técnicas, né? Sobre isso a gente precisa falar também, né? A técnica literária, né? Mais ou menos por aí. Mas e nesses 20 anos de escrita, né, essa relação com o leitor, né, porque, como a gente estava falando, preenchimento da lacuna com a imaginação. Uhum. Mas é preciso também deixar uma parte, né, para que o leitor imagine. Então, Porcelana tem muito, Paisagem de Porcelana tem muito isso. Né? Tem. Você deixa parte dessas memórias, né? Ela vai ser preenchida pela imaginação, por esses hiatos, né, que a gente fica, né, pensando, né, e lembra, né? Mas vem cá, foi assim mesmo. Né? Não, e o final é um grande hiato, né? Exatamente, aí volta o bolinho. Volta o bolinho. Então, eu achei isso interessante, né? Essa forma, né, de desafiar o leitor. Né? É um jogo com o leitor. Esse livro é um jogo. Essa aqui, mas você também, né, tem esse jogo, né? Esse livro é um grande jogo com o leitor. Tanto é que a Helena, por exemplo, ela não chega a uma conclusão do que ela está fazendo na Holanda. Sim. Ela não sabe mais do que está fazendo. Uma hora ela está fazendo um curso e depois ela lembra, eu lembrei que eu tenho que visitar a noiva de um primo que mora não sei aonde, ela vai atrás, ela não encontra lugar. E eu gosto um pouco do absurdo, devo confessar. Eu gosto um pouquinho, assim. Eu acendo uma velhinha assim pro absurdo, eu gosto. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alex? Alex? Quando a Cláudia fala sobre essa questão da autoficção, né? Isso é muito interessante. Eu sou Alex Andrade, sou escritor, e a gente conversa muito sobre literatura, eu e Cláudia Nina,
E quando ela fala sobre autoficção, né, que é quase uma autobiografia, eu concordo em gênero e grau com o que ela diz, porque quando eu escrevo também, eu trago um pouco do que eu vi, do que eu vivenciei, do que eu assisti e das histórias das pessoas que estão à volta. Mas a gente modifica. A gente não bota a nossa vida ali. Então, quando as pessoas leem um livro meu, o livro da Cláudia, elas podem achar assim, está falando da vida dela. Não. Tem um detalhe que é da vida. O resto todo é imaginação. O resto todo é fantasia. O resto todo é criação, é criatividade. Isso que é o grande barato da arte, né? A gente pode usar um pouco da realidade e transformar isso tudo numa enorme ficção e numa grande fantasia para que as pessoas possam mergulhar. Porque se a gente fosse fazer só autobiografia, a gente já tem os biógrafos, né? Nós somos escritores, né? Os biógrafos fazem a biografia e escrevem e também outros autores escrevem suas autobiografias. E eu acho que a literatura tem isso, nessa possibilidade de a gente circular nessas várias versões e fatos, né? É isso. Não sei se a Cláudia quer comentar. Não, é exatamente isso. A gente conversa muito sobre isso e agora isso precisa ser dito, né? Cada vez mais, eu acho, para que a gente trabalhe com a formação do público leitor, né? Eu acho. João César. Cláudia, como nós estamos gravando essa série de depoimentos, por que você não nos fala um pouco da sua perspectiva desses 20 anos de carreira literária, que, de fato, no Brasil é um acontecimento, imagino, com muitas alegrias, mas, sobretudo, com uma série de obstáculos. E você falou já algumas vezes, eu gostaria de escutá-la mais, sobre a técnica literária. Eu creio que isso é muito importante, porque há, talvez, hoje, não só apenas no Brasil, mas há, talvez, na literatura mundial, uma certa ênfase numa visão um pouco ingênua de realismo, que é ingênua precisamente porque não valoriza a técnica literária. Então, gostaria de escutá-la, a sua perspectiva desses anos de carreira, projetos futuros, e o que você quer enfatizar quando você menciona várias vezes a importância de considerar a técnica literária. Então, esses 20... tá ótimo. Esses 20 anos de literatura foram absolutamente desafiadores, né? Em vários momentos eu pensei em desistir, sabe? Em vários momentos. Não sei se eu vou continuar escrevendo, dá um desalento, sabe? Imenso, sabe? Uma vontade de largar tudo e não retomar. Mas o que acontece? As histórias, elas continuam acontecendo independentemente do meu desejo, assim. Até porque eu gosto de dar aula, né? Sempre gostei de estar com alunos, estudantes, sempre gostei de trocar ideias, sempre gostei desse trabalho. Mas esse trabalho ele acontece a partir da literatura, né? Então, assim, eu não consigo viver de outra forma a não ser envolvida com a literatura, né? Então, sempre que eu penso em desistir, eu acabo desistindo de mim mesma. Isso é uma dor ainda maior, sabe? Então, em todos os momentos em que eu pensei em desistir, em não escrever mais, foi muito mais doloroso do que continuar insistindo. Então, não existe para mim essa opção da desistência, né? Até porque... E eu acho também que é importante que a gente encontre o nosso lugar independentemente do lugar dos outros. Porque agora, com o advento da rede social, existe uma tentativa, existe uma tendência a gente se comparar. Ah, não, mas aquele autor já conquistou aqueles prêmios, ele já está naquele lugar. Sim, mas ele não conquistou também os lugares por onde eu caminho, sabe? Então, ele está ali, mas ele também não está, mas ele não está aqui. Então, eu acho importante, e isso é um recado que eu dou assim para todos os que partilham comigo nessa caminhada, é que a gente valorize o espaço onde a gente habita, onde está o nosso texto, a nossa literatura, independentemente dos outros. Quando a gente se esquece dos outros, a gente percebe o quanto a gente caminhou. Então, quando eu olho o meu site está novinho em folha, está atualizado, sabe, com as novidades. E eu vejo em perspectiva
tudo que eu fiz, sabe? Eu tenho trabalhos na área crítica, eu tenho uma biografia do José Cândido de Carvalho, eu tenho todo o meu percurso crítico de Clarice, que está em várias resenhas espalhadas pelos jornais, assim, os mais diversos. Eu tenho um trabalho de cronista, que eu tenho uma crônica no jornal Rascunho, isso há vários anos. Eu sou romancista, eu sou contista, eu escrevo para jovens, adolescentes e para crianças. Então, quando eu faço uma reflexão sobre o meu trabalho, eu vejo, nossa, isso não é pouca coisa, sabe? E com todas as adversidades, com todos os nãos, né? E eu acho que eu percebo, sabe, João, que nesses meus 20 anos de carreira, talvez eu tenha vivido claricianamente, porque a literatura da Clarice, ela não foi só uma literatura de formação, ela foi também uma literatura cujo sistema de pensamento me inspira a todo instante. Porque, embora as pessoas pensem que Clarice Lispector é sofredora, é melancólica, eu vejo na Clarice Lispector um sistema de pensamento que é um sistema do acreditar. Ela tem um texto que é um conto que se chama A Esperança. E ela se refere à esperança como um esqueletinho verde. E a esperança, ela entra pela janela do quarto e ela chega à conclusão de que aquele bichinho, foi o filho dela que disse, que tinha mais alma do que corpo, porque ele era tão fininho, né? Então, assim, em todos os momentos, o próprio texto dela me inspira para acreditar. Acreditar que, apesar de todos os nãos, é possível a gente se levantar de qualquer tombo, né, como um cavalo selvagem. Né? Essa é qualquer luta ou descanso, me levantarei sempre bela como um cavalo selvagem. Então, assim, tudo que eu conheço dela, eu acho que me fortalece, sabe? Para que eu permaneça viva e atuante nesses 20 anos, né? E que venham mais 20, que venham mais livros em para todas as faixas etárias, independentemente do público, né? Então, as histórias, elas me despertam como se fosse uma luzinha, assim. Então, por exemplo, não, eu não vou mais escrever para adulto. Todas as minhas decisões, elas são jogadas por terra por mim mesma. Então, não vou mais escrever para adulto. O Alex Hoff, com as coisas que eu falo com ele, não vou mais escrever não vou escrever para adulto, vou escrever só para criança e tal. Mas aí o que acontece? Aí lá no fundo desperta uma luzinha, que aquela luzinha é uma história. Aí pronto, já acendeu a luz do próximo romance. Pronto, eu não posso mais acreditar em mim. Então, eu desisto. Então, esses 20 anos foram anos em que eu bravamente lutei contra a desistência, né? O apelo da desistência, todos os nãos, porque a gente recebe muito não. A gente recebe não de editores, a gente recebe não dos críticos, a gente recebe não dos concursos que não nos aceitam, que não nos premiam, a gente recebe não de todos os cantos, a gente recebe não. Ou a gente recebe um silêncio, que também é uma forma de não. E tudo isso, assim, no dia seguinte, apesar de, lembrei a expressão da Clarice que me motiva, apesar de se deve viver, apesar de se deve amar, apesar de se deve acreditar e seguir em frente, né? Então, eu acho que eu vivo claricianamente, apesar de no meu trabalho, né? Principalmente, acreditando na minha literatura. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu acredito no meu trabalho. Eu acredito que eu escrevo, eu tenho uma mensagem importante para ser ouvida, para ser lida, para ser debatida. Então, eu acredito no meu trabalho. E tudo aquilo que eu faço é com muito cuidado. Eu não faço nada de qualquer jeito. Então, se eu me comprometo com um curso, eu me comprometo com um debate, eu me comprometo com um livro, aquilo vai ser feito com qualidade. Então, assim, eu não publico de qualquer jeito, eu não publico de qualquer forma, eu não faço qualquer livro. Tudo meu é muito elaborado. Isso faz parte da técnica. É importante isso. Essa elaboração do texto. Porque você pode ter uma história, mas você tem que virá-la do avesso.
você tem uma história, você tem um fio narrativo, você tem que... Primeiro, você tem que construir personagens que, mesmo que sejam colapsados, eles têm uma coerência dentro do próprio colapso. Isso é importante, né? Então, a criação dos personagens faz parte da técnica literária. Você precisa criar um cenário onde esses personagens se movimentam. Segundo aspecto, o cenário é importante, né? Eles precisam se localizar em algum... Eles não podem viver no vácuo. É importante eles serem localizados dentro de um ambiente, seja um apartamento, seja um banheiro, seja uma cidade, alguma coisa. É importante que você defina esse espaço onde esses personagens transitam, né? É importante também que você... algo muito importante é um enredo, né? Porque você escrever textos em que as personagens divagam, ok. Tem muitos livros que fazem isso. Mas eu acredito na força do enredo. Quer dizer, algo precisa acontecer com esses personagens dentro desse cenário, né? E eu gosto de elaborar as coisas, eu gosto de criar um pouco de suspense em relação ao que vai acontecer com aqueles personagens, né? Para conseguir ir alimentando aquele leitor até o fim da minha jornada, né? E eu gosto também, dentro desse aspecto narrativo, eu gosto de fazer com que os personagens sejam desacreditados de alguma forma. Tá? Eu não gosto de entregar todas as chaves, entende? Assim, é importante que esse tapete das certezas seja um pouco puxado, né, para que o leitor fique um pouco na dúvida também. Eu não gosto de dar definições muito precisas em relação ao que vai acontecer e nem de como são os personagens. Outra coisa em relação à linguagem, que é algo importante, né? Eu acho que eu tenho um trabalho com as metáforas estranhadas, que eu também peguei emprestado um pouquinho da Clarice. Claro, eu não tenho a menor pretensão de ser clariciana do ponto de vista da linguagem, não. Tá? De jeito nenhum. Não escrevo claricianamente, detesto esse termo. De jeito nenhum. Eu acho que, ao longo desse... Porque é muito importante que você encontre a sua voz. E a sua voz é o que... ao seu comando sobre o seu mundo de ficção, né? Então, você precisa encontrar a sua voz. E eu acho que, ao longo desses 20 anos, eu fui construindo a minha voz, né? E, dentro dessa minha voz, eu gosto de trabalhar com as metáforas estranhadas. Aquela... E é uma coisa muito importante a ser trabalhado, porque você precisa detonar os clichês, né? Então, aquela coisa de sol poente, aquela coisa, é importante que você fique muito atento a isso, né? Porque é importante que você crie a sua própria metáfora, né? As suas próprias imagens, né? E isso é um trabalho muito árduo, né? No nível da palavra, né? No nível da palavra. Isso aí é que está a quebração da rocha, tá? É nessa questão. Por isso que também é demorado, né? Então, assim, eu tenho uma técnica que é assim: eu deixo aquele texto guardado. Aí passa uma semana assim, ou mais, eu pego aquele texto. Se por algum milésimo de segundo eu estranhei aquele texto, perguntei quem escreveu, aí alguma coisa se escreveu. Agora, se eu leio normalmente... Não. Aí não. Aí eu não tenho nenhum medo, nenhum receio, eu apago tudo. Eu não tenho esse problema, vou apagar aquilo que me deu muito tempo. Não. Se eu não estranhei, se eu achei que está comum, então não sou eu. Então, não é a minha voz ali. Então, eu apago tudo, já cansei de apagar. Apago, tenho várias pastas, preciso ser mais organizado, eu tenho várias pastas de coisas iniciadas e não acabadas. Enfim, coisas que eu joguei por terra e achei que não conseguiria seguir. Porque esse trabalho é um trabalho muito difícil, né? Dessa elaboração, né, dessa técnica de acordo com aquilo que tem a ver com o seu escrito. Outra coisa. É interessante, por isso que você fala que você, de fato, não faz autoficção, porque a sua técnica consiste em criar um estilo que afaste a Cláudia cada vez mais da Cláudia Lima. Perfeito. A Cláudia escritora da Cláudia... É perfeito.
é perfeito. E isso tem que ser um equilíbrio muito tênue, porque eu também não posso me afastar muito de mim. Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo um livro de contos. E aí eu resolvi, falei assim, não, gente, eu nunca escrevi nada muito trevoso, né? Minhas coisas são... Eu nunca perambulei pelo dark side, vou ver como é que vai ser isso, né? Aí escrevi 3 contos que eu li e achei pavorosos. Eu me afastei de mim tremendamente. Eu escrevi até uma crônica sobre isso. Eu me afastei de mim, mas de uma forma assim... quando eu li, eu senti um desespero, um aperto no coração, uma coisa tão horrorosa, que eu falei assim, gente, eu apaguei correndo, que é para nunca mais eu ler, nunca mais ninguém lê, sabe? Do enredo, de todos os pontos de vista. Eu me afastei demais. Então, assim, isso é um equilíbrio tênue também. Essa busca que você está falando, isso é tênue. Então, assim, eu tenho que me afastar, mas eu também não posso me afastar tanto a ponto de não sequer me visualizar mais, entende? Porque eu sou uma pessoa que acredito. Eu sou uma pessoa que tem... que não importa quão abissal seja o meu enredo, existe uma redenção. Então, assim, existe uma possibilidade de algum resgate. Um exemplo. Eu escrevi um romance chamado Benedita. Tá? Benedita, que é sobre... que eu resgatei a memória alheia. Tá? Que é a história de uma família nordestina, que realmente é fato, né? Eu acompanhei, fiz gravações, inúmeras gravações, foram anos e anos gravando e escrevendo aquele relato, um relato fortíssimo, um relato dificílimo, tem coisas que acontecem ali naquela história que você não acredita que possam ter acontecido de verdade, mas aconteceram. E só que eu não quis deixar a Benedita no limbo total. E ela é uma personagem que, aos 10 anos, e isso é fato, ela fez a matrícula numa escola do Nordeste, uma cidade perdida no mapa. Ela fez a matrícula na escola aos 10 anos. A família dela todinha analfabeta. E ela dizia, eu vou estudar. E ela fez a matrícula e ela vivia entre os livros da forma como dava. E ela conseguiu sair dessa miséria absoluta. Hoje ela é formada em técnica em enfermagem. E ela conseguiu formar as 2 filhas dela. Claro que eu não conto tudo isso assim, no final, né? Mas eu conto o final, ela indo para uma estrada e ela conseguindo, com a ajuda da professora, a professora paga uma passagem para ela ir para uma cidade maior para poder estudar, e ela consegue viver o sonho dela. Então, assim, essa sou eu. Apesar disso, deve amar, apesar disso, deve viver, entendeu? Então, assim, eu não posso me afastar tremendamente daquilo que eu acredito, entendeu? Porque quando eu me afasto tremendamente, me dá uma saudade de mim, aí eu tenho que voltar. Não sei se eu te respondi. Não dá para se encontrar totalmente. Não. Né? Sempre uma parte de mim está ali, né? De qualquer coisa que a gente faça. Mais alguma questão? Eu queria escutar o Felipe. Felipe, você acabou de lançar seu primeiro livro, não é? Foi. Então agora vamos... Espero não ter desanimado aí. Se identifique e converse com a Cláudia Lina como autor inicial. Você tem que estimular o Felipe. Espero não ter desanimado muito ele aí. Bom, Cláudia... Identifique-se, Felipe. Felipe, orientando do João César, trabalha aqui na Casa Dirce também. E, bom, é porque o que eu escrevo, na verdade, eu nunca consegui enquadrar muito bem, talvez nos gêneros tradicionais, tipo romance, conto, crônica. Uhum. Eu acho que eu gosto de uma prosa um pouco mais, talvez, reflexiva, assim, e que... tenta pensar os próprios processos de construção de sentido, os próprios caminhos que o pensamento faz. Uhum. Então, eu fiquei muito aliviado quando eu li o Memórias Póstumas de Brás Cubas há muito tempo e vi o Machado de Assis dizendo que não ligava para o enredo. Quer dizer, que o enredo era uma coisa menor, que mais importante para ele era a forma. E eu acho que talvez seja importante achar um equilíbrio, assim, porque focar inteiramente na forma, talvez a gente acabe caindo num estetismo, assim, ou um esteticismo que isso. Talvez eu veja um pouco as vanguardas às vezes assim.
privilegiando muito a forma e talvez produzindo textos, sei lá, os dadaístas, os surrealistas e tal. É claro que tem muita coisa ali dentro também, mas me parece que se eles tentassem ser um pouco mais claros, eu acho que a clareza é uma coisa talvez importante, assim, porque é isso, as escritas vanguardistas, elas não sei, elas lançam enigmas para o leitor, elas são muito sugestivas, alusivas e tal, mas eu não sei, cada vez eu me interesso mais por uma certa clareza, e eu acho que a complexidade pode ser alcançada justamente através da clareza, e não do exatamente de uma escrita obscura ou cifrada, enigmática. Bom, eu não sei se eu tenho muita pergunta para você. Não sei, João. Em que ano você está sobre a literária? Não, já estou há um tempinho. O livro só veio agora, né? Mas já escrevi há um tempinho, já escrevi em revistas e tal, literárias também. E é isso, assim, na verdade, e sempre assim, já enviei coisa para concurso, coisa assim, nunca deu nada, porque eu acho que tem a ver com isso, assim, eu não penso muito, assim, eu escrevo talvez uma coisa de um tamanho de um conto, mas não tem muito cara de conto no fim das contas. Mas não adianta entende? a gente ficar se perguntando porquês também, os caminhos são insondáveis, a gente nunca vai poder entender esses critérios, eu não consigo entender, eu já desisti. E em relação à clareza, eu tenho um compromisso absoluto com a clareza, entre a obscuridade e a clareza, obviamente eu prefiro a clareza, até porque eu sou jornalista de formação. Então, esse é o meu compromisso número 1. Assim, se eu começo uma história, eu não entendo, eu acho que se eu preciso, se aquela escrita que você precisa estar recorrendo ao dicionário o tempo inteiro, não, essa não sou eu. Então, assim, o meu trabalho, você viu pelo prefácio, né? Eu tenho uma escrita, eu nunca vou conseguir me afastar, nunca vou conseguir dizer adeus para minha jornalista dentro de mim, nunca. Até em relação à observação da realidade, a observação das pessoas, não adianta. Assim, essa é a minha formação. Então, eu não tenho a formação primeira em letras, minha formação é em comunicação. Então, eu acho que a minha literatura ela bebe nessa fonte ainda também, sabe? E o meu texto todo, ele é absolutamente claro. Assim, em nenhum momento... Mas, é claro, eu acho que é como você disse, né? Eu acho que toda a história da literatura, ela precisa percorrer esses caminhos também, né? Então, a gente deve muito a todos esses vanguardistas, né? Claro que romperam limites, assim, absolutamente necessários naquele momento. Então, eu acho que tudo é válido, né? Agora, muito importante é você ser fiel àquilo que você se propõe, que você não fazer porque o outro faz, não fazer porque está na moda, não fazer porque é assim que vai ganhar prêmio. Não, você está sendo fiel à sua voz, à voz que você escolheu perseguir. E isso vai fazer você, Felipe, autor. Vai fazer com que o leitor te identifique, sabe? É você perseguir você. É isso. Tem uma coisa interessante que é essa questão do texto literário, que eu acho que a gente não precisa ficar explicando muito, né? Nem criando muitas referências, né? Do que é, do que tem que ser, porque eu acho que quando você dá, isso acaba ficando enfadonho e didático demais, né? Eu acho que o texto por si só já fala. Né? Então, quando você fala com a voz da sua alma, né? Eu acho que isso, porque a vanguarda trazia muito isso da alma, né? Daquilo, mas é importantíssimo. Eu bebi na fonte de Machado de Assis, de Clarice, dessa galera toda. E eu acho que hoje em dia tem muita gente querendo explicar muita coisa, trazendo textos muito mais parecendo didático do que textos literários. Então, a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso, né? Porque a literatura, ela flui. E ela flui também na leitura do leitor, né? No olhar do leitor. Então, quando essa comunicação acontece entre o leitor e o autor, eu acho que aí a gente consegue alcançar o que a gente quer. Eu vejo na sua literatura
essa liberdade, essa facilidade de circular e de fazer com que o leitor compreenda, né? Com que o leitor, eu estava lendo Amor de Longe um dia desses e eu vi isso, né? Falei, caraca, o texto vai, ele flui, e não tem explicação. Porque a explicação já está inserida ali, é a literatura e pronto, acabou. É uma história contada. Eu acho que é importante a gente lembrar que a gente está, como escritor, a gente também está contando uma história, né? Como é que você percebe isso quando você está escrevendo? Então, assim, vem a ter com um compromisso, né? O compromisso da minha missão, entre aspas, né? Que é você fazer chegar ao leitor. Eu não posso esquecer que essa história vai chegar a um leitor. Eu quero chegar até ele, eu quero chegar ao coração dele. Eu quero chegar ao coração dele, sabe? E uma coisa que é importante para mim, assim, eu tenho feito isso, tenho viajado muito e tenho encontrado muitos jovens, sabe? Muitos jovens. E isso tem sido maravilhoso, porque quando você vê... Eu cheguei ontem de Portugal, e eu falei com uma turma que estava se preparando para fazer uma prova de português, que eles estudam numa escola americana. E é muito fácil esquecer, né, a língua portuguesa estando numa bolha internacional, né? E eu fui chamada meio para um salvamento ali, né? Porque eles estavam muito com muita preguiça, muito desacreditados da língua portuguesa. Para que eu preciso? Enfim, o português está muito chato, enfim. E eu fui para passar Clarice Lispector para eles. E foi muito engraçado porque uma das alunas, né, já tinha lido A Hora da Estrela e tinha detestado. Mas ela leu com 16 anos A Hora da Estrela, obrigaram ela a ler. Para começar, obrigar alguém a ler já é o primeiro erro, né? Fazer da literatura, né? Ler para... Não. Mas a gente viu isso, né? Não, todos nós. Todos nós. Só que tem uns que gostam, né? Tem uns que não... Enfim. E aí eu estava lá, eu falei assim, bom, que desafio, né? O que eu fiz? Peguei um conto de felicidade clandestina. Um conto que se chama Restos do Carnaval. E li em voz alta o Restos do Carnaval para uma turma de 15 adolescentes, 17, 18 anos. Eles ficaram hipnotizados por Clarice Lispector. E, ao final, vieram falar comigo. Eu vou ler. Falaram com os pais. Foi assim... Porque eu escolhi o texto para chegar àqueles corações, entende? Eu queria trabalhar na questão da transformação. Porque a gente pode transformar pela literatura. É uma coisa meio quixotesca, mas é real. Eu acho que a gente que trabalha com criança e com jovem, sabe? A gente tem isso dentro da gente. A gente achar que a gente vai conseguir tocar aqueles corações e que eles vão levar aquela mensagem adiante e que alguma coisa vai acontecer ali. Sabe? Porque eu também tenho isso. Eu não consigo... a minha carreira, nesses 20 anos, ela se desenvolveu dessa forma. Eu não consigo escrever sem ter essa perspectiva das escolas e das universidades. Isso é uma coisa que, lá na Nascente, eu era professora, né, da UERJ, dei aula na PUC também, mas era uma coisa muito acadêmica, aquela coisa, né, do professor e tal. A minha vivência com a literatura e com as escolas e com esses leitores, ela tem sido absolutamente desse ponto de vista da transformação, dessa conversa mesmo. Como é que eu vou fazer que esse texto chegue até aquele coração e ela vai se tocar e vai querer ler desse livro e outro livro, né? Aí eu contei para ela a história. Olha, sabe como eu conheci Clarice? Eu tinha 18 anos, na faculdade de comunicação. Uma amiga minha estava lendo uma aprendizagem ou o livro dos prazeres e chegou para mim e falou assim: lê, é a sua cara.
Esse gesto é um gesto de autocontágio. Você só contagia o outro se você estiver contagiada. Você não vai contagiar ninguém se você mesma não estiver contagiada, né? Não é aquela coisa que você tem que ler. Se você não lê, você não vai fazer com que o outro leia. Então, esse gesto, aí eu contei para ela. Então, a partir daí, tudo mudou na minha vida. Eu fiz mestrado em Clarice, fiz doutorado em Clarice, vivi a minha vida inteira a partir da literatura, e antes era jornalismo, comunicação. Por quê? Porque uma pessoa, aos 18 anos, chegou para mim e falou assim, lê. Então, esse gesto, que é o gesto que possibilita a transformação, ele é possível com a literatura. E é isso que eu acredito, né? E é isso que eu vou perseverar. 20, 30, não sei quanto tempo. Tem a questão, você acabou adiantando a questão que eu ia fazer, né, para você falar um pouco dessa sua experiência, esse trabalho junto com as escolas que você faz. Uhum. Você acabou já deu uma palhinha para a gente. É muito bom trabalhar com jovem, assim, eu gosto demais. Trabalhar com criança, assim, e não importa, escola pública, escola de elite, também é importante a gente trabalhar com elite, tá? Porque a gente não pode esquecer essa turma, porque senão a gente perde de vez. Esteve semana passada aqui, o presidente do IBGE. Aí vai falar exatamente, ele está falando dele, que ele fala, não. Ele disse que as universidades, quando a democratização, trouxe para dentro para discutir muito camponeses, quilombolas, índios, o que é ótimo, muito bom, mas esqueceu a elite. E a elite acabou indo o quê? Fazendo cursos de formação conservadora, de direita e tal, e aí tá. Olha aí, tá vendo? Essa gravidade nossa elite, que é muito que é atrasada, né? A gente olha assim, tá legal, mas eles podem estar querendo isso, já viu que dá errado e querem seguir. Nós já tivemos como líder do empresariado Antônio Emílio de Moraes. Sim. Que além de tudo era dramaturgo, escrever peça de teatro. Era pois é. preocupado com o desenvolvimento industrial do país. Sim. A elite brasileira hoje é banqueiro, rentista, tem os banqueiros que estão na bolha, né? Enfim, é um... Interessante isso. Eu nem sabia dessa fala. Mas, olha, foi um encontro assim, muito legal. Acho que a Casa Dir se sente honrada com a sua presença. Foi um papo agradabilíssimo. As pessoas vão ter oportunidade de comprovar isso ali, que o Felipe tudo gravado ali. E você a palavra. Muito obrigada, agradeço muito. Assim, eu comecei agora, né, a fazer o lançamento de Paisagens de Porcelana. Estive em Curitiba, porque a sede da Amaralto é lá, então fui pegar os livros lá e estive lá. Falei também em Sintra, nessa escola internacional, sobre paisagem de porcelana. Foi bastante interessante, até porque são alunos que vivem o deslocamento, né? Então, foi muito interessante, porque um jovem na plateia, ele vinha, não me lembro de qual país, ele teve que aprender o português rapidamente, enfim. E ele disse, olha, eu tive uma experiência diferente da relatada no livro, porque eu encontrei um país de coração aberto para mim. Eu achei tão bonito aquilo. Um jovem, devia ter o quê? Uns 16 anos. Sabe? Então, assim, foi muito interessante também, porque é um público de deslocamento, né? Alguns felizes, outros nem tanto, e que eu pude falar, li um capítulo sobre paisagem de porcelana. E agora estou aqui com vocês e eu queria convidar também, que dia 5 de dezembro, eu não sei se já vai estar no ar, mas no dia 5 de dezembro, na Blux, eu vou fazer o lançamento, vai ter um debate com um roteirista, amigo meu, que se apaixonou por paisagem de porcelana e resolveu escrever o roteiro para cinema. Não temos produtora ainda, nada disso, mas o roteiro existe. E é interessante porque é um outro olhar, né? Um outro olhar sobre a construção dessa narrativa, né? Então, é isso. Ele pode render realmente belas imagens, né? Pelas ruas, da chuva e tal. Imagina, vai ser um sonho dourado, hein? É isso. Muito obrigada. Obrigada.
Obrigada, Renato. Foi ótimo. Ah, muito obrigada, eu gostei disso.